Salve nação, saudações rubro-negras, comemora a nação, Flamengo renova contrato de Gerson até 2030. Essa sim é uma excelente notícia. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal se você é mengão. Se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Cara, vou trazer aqui para vocês muitas informações de Flamengo e Central Córdoba, o planejamento do Flamengo pensando em poupar contra o Central Córdoba, pensando no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Grêmio. Tudo isso aqui agora, assista o vídeo até o final, tá cheio de informações. Temos aqui também um cortezinho da imprensa falando sobre Flamengo e Central Córdoba, o planejamento do Mengão. Quem Felipe Luiz irá poupar ou não? E mais, será que o Pedro vai para o jogo? Será que ele será relacionado? Bem, aguardem, daqui a pouquinho eu vou explicar aqui no vídeo para vocês. Flamengo renova contrato com Gerson até 2030. O Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Gerson. O capitão tinha vínculo até 2027 e estendeu até o fim de 2030. Ele receberá uma valorização salarial do clube. Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos, escreveu o Flamengo nas suas redes sociais. Olha aqui, o Joker, o Coringa. Ficou bonito, hein? Rapaz do céu. Gostei. O anúncio dá fim a uma novela que começou no ano passado. Ele possuía o mesmo salário de quando voltou ao clube no início de 2023, que era um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco. Seu staff vinha negociando uma valorização com o Flamengo. O clube reajustou os valores apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido, e também o pagamento das luvas, com prazo da quitação mais breve. O acordo fará do capitão um jogador com um contrato mais longo até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas receberá um aumento satisfatório. A valorização tem o aval do técnico Felipe Luiz. Aos 27 anos, Gerson tem sido um dos destaques do Flamengo e recentemente esteve na mira do Zenit, da Rússia. Ele foi convocado para os 2 jogos da Seleção Brasileira pela eliminatórias da Copa de 2026. Agora sim, vamos trazer mais informações aqui para vocês. Vamos lá. Galera, Flamengo e Central Córdoba, quarta-feira às 9h30 da noite e o Flamengo vai rodar o elenco. Essas são as últimas informações que chegam da imprensa, cara. Você, na sua opinião, Flamengo tá fazendo certo ou errado em priorizar o Campeonato Brasileiro? Cara, a Libertadores é mais importante, não é? Se o Flamengo vencer essa Libertadores, será o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetra da Libertadores. Então, existe feito melhor que esse? Não, né? Pois é, eu sou partidário a isso, em priorizar a Libertadores. Mas com o elenco que o Flamengo tem, com vários jogadores bons, selecionáveis, não dá para conquistar a Libertadores e Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, dá. Cara, o Flamengo tem uma seleção na mão. Dá para montar 2 times competitivos e dá para buscar os 2 títulos. É o que eu penso, cara. Então não tem que priorizar só a Libertadores ou só o Campeonato Brasileiro. Tem que jogar com força máxima sempre, revezando entre as 2 competições. Dá para tirar 3 jogadores e não deixar o time tão fraco. Dá para jogar sempre, galera, poupando um jogador ou outro que está desgastado, né? Para não correr risco de lesões mais sérias. E isso porque nós estamos tendo muitas lesões, principalmente quando o assunto é posterior de coxa, né? Bem, galera, faz o seguinte, deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vou trazer para vocês as últimas informações do nosso Mengão, tá bom? A prioridade ao brasileiro deve fazer Flamengo poupar atletas na Libertadores. Para muitos isso é um absurdo, né? O Flamengo fez esforço para ter o Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata à disposição para o jogo contra o Vitória. O quarteto foi ausência na estreia da Libertadores, viajou para Salvador e reforçou o time no triunfo por 2-1. É uma prova da importância que tem o Brasileirão no planejamento do clube em 2025. O rubro-negro vai priorizar os jogos do Campeonato Nacional, o que significa precisar poupar alguns atletas em outras competições. O diretor de futebol José Boto explicou o planejamento e aproveitou para reforçar que o clube entra em todas as competições para vencer. Ela será o Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que não vamos jogar
e entrar nas competições para ganhar. Mas, em uma situação que precisemos fazer uma escolha, será o brasileiro, explicou na chegada em Salvador, em entrevista ao canal do Flazoeiro, Guilherme Flazoeiro. Na quarta-feira, por exemplo, é provável que o técnico Felipe Luiz rode o elenco para evitar desgastes físicos dos jogadores. Arrascaeta, que voltou de lesão contra o Vitória, é um dos que podem começar no banco de reservas. O ataque também deve ter mudanças, como o Plata buscando chances depois de ter sido reserva em Salvador, ainda por causa da fadiga apresentada na volta da data FIFA. Nós odiamos a data FIFA, né? Não precisa dizer mais nada, né? A viagem desgastante para San Cristóbal, na Venezuela, e Salvador é outro motivo que fará o Flamengo avaliar poupar alguns jogadores na quarta-feira, a depender do diagnóstico do Departamento de Saúde. A prioridade é ter o elenco inteiro para o jogo de domingo contra o Grêmio fora de casa. Os jogadores que foram titulares contra o Vitória fizeram trabalhos regenerativos nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Os reservas foram a campo, incluindo Pedro. O camisa 9 ficou no Rio de Janeiro e seguiu o plano de recondicionamento físico nos últimos dias. Há chances de que ele seja relacionado para o jogo de quarta, 7 meses após a grave lesão no joelho esquerdo. O revezamento do elenco tem sido estratégia de Felipe Luiz desde o Campeonato Carioca e deve ser ainda mais utilizado a partir de agora, como um início nas principais competições e os jogos em sequência. Com o elenco inteiro à disposição, a tendência é que o treinador deixe em aberto as 11 vagas no time, com pelo menos 18 jogadores revezando entre si. Então vamos pro Maracanã, direto com Pedro Henrique Torre. Sim. Vamos lá? Vamos. Passou o fim de semana em Salvador, hein? Ele? Trabalhando. Trabalhando, igual E eu também agora estava. vai seguir trabalhando. Conhecendo culturalmente Salvador é o carnaval, porque eu sou uma mulher da cultura. Quase igual, né, Pedro? Praticamente a mesma coisa, mas seguimos, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas tudo bem. Tudo bom, gente? Um abraço a todos aí mais uma vez. Estamos aqui de volta ao Rio de Janeiro, porque já nesta quarta-feira, Flamengo entra em campo e aí, pela primeira vez nesta Libertadores aqui no Maracanã, né? Joga em casa, 21h30 contra o Central Córdoba. Flamengo que venceu seu primeiro jogo na Libertadores fora de casa contra o Deportivo Táchira. Estreou bem lá na Venezuela, viagem bem desgastante. O pessoal contou que realmente foi muito cansativa essa viagem, por isso valorizaram demais essa vitória e também o triunfo sobre o Vitória no Campeonato Brasileiro. Mas não tem jeito, vai guardar energias para essa quarta-feira contra o Central Córdoba, um jogo muito importante, que é mais importante ainda vencer também, aí chegar aos 6 pontos, começar a tentar abrir uma vantagem nesse grupo para ficar tranquilo e pensar, como disse o Bruno até na primeira participação, logo depois, quem sabe numa pontuação geral ali para ter vantagens. Ano passado, nas 2 últimas edições, o Flamengo decidiu a vaga fora de casa e acabou eliminado no mata-mata. Flamengo que já contou com os retornos aí de Arrascaeta, ajudou a decidir o jogo, né? Na última partida contra o Vitória, fez um golaço e aí está alternando ali com seus jogadores. Bruno Henrique ficou no banco de reservas porque não tinha muita condição, mas fechou o jogo lá, decidiu, fez o 2-1 contra o Vitória. O Gerson voltou também. O Danilo ainda não sabe, está fazendo um trabalho específico aí para retornar aos gramados, retornar bem. E tem aquela expectativa, o torcedor do Flamengo fica com muita expectativa. E o Pedro vai ser relacionado para esse jogo contra o Central Córdoba? Aí depende bastante de uma avaliação do dia a dia. Já está treinando com o grupo, está treinando todo dia, está animado, está na expectativa de voltar, 7 meses de lesão. Então ele está liberado para atuar ali junto com o grupo. Aí vai depender de uma análise do Felipe Luiz junto com o departamento médico do Flamengo ali para saber, mas também pode ser relacionado para sentir a emoção, o clima do retorno, e aí vai ser muito aos pouquinhos, minutinhos a cada jogo assim, então vai minuto a minuto mesmo e depois para tentar encorpar. Então é essa a expectativa do Flamengo, mas claro, a maior importância desta quarta-feira é colocar mais 3 pontos no bolso na Libertadores. Bruno, Mari. É a experiência da Libertadores, Mari.
A tal da, Ela já mesma. diria Bruno Vicari. E galera, olha só essa informação, cara. Com aproveitamento recente de quase 90%, Flamengo volta ao Maracanã pela Libertadores, hein? Vamos lá então, galera. O Flamengo retorna ao Maracanã pela Libertadores nesta quarta-feira contra o Central Córdoba da Argentina. Jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A última lembrança pela competição no estádio é negativa. Nem me lembre disso, cara. Perdemos para o Peñarol, aquele time fraco que foi goleado depois, né? Nem quero lembrar. Cara, engraçado, né? O Flamengo tinha perdido para o Peñarol em 2019 e daí depois ficou uma sequência gigantesca sem perder no Maracanã e voltou a perder justamente para esse time medíocre do Peñarol em 2024. Culpa do Tite, né? Ô Tite, você era muito ruim, Tite. Antes da derrota para os uruguaios na temporada passada, o rubro-negro engatou uma sequência de 17 vitórias como mandante no Maracanã em jogos pela Libertadores. Foram 49 gols marcados e apenas 7 gols sofridos. Olha só que recorte, hein? Ampliando o recorte, o Flamengo ainda passou 5 temporadas invictos, atuando no estádio como mandante nos jogos da competição sul-americana. E foi justamente o Peñarol o algoz da derrota em 2019, ainda pela fase de grupos daquele ano, em que o clube conquistou o título continental. Veja bem, entre 2019 e 2024, o Flamengo atuou no Maracanã em jogos pela Libertadores 31 vezes, com 26 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Foram 84 gols marcados e apenas 19 gols sofridos. Um aproveitamento de 87%. Galera, isso aqui é surreal, né? Além do Central Córdoba, o Flamengo irá enfrentar a LDU e o Deportivo Táchira como mandante em jogos que fecham a fase de grupos da Libertadores. Levando em consideração todas as competições, a última derrota do Flamengo atuando no Maracanã foi para o Fluminense em outubro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Flamengo não perdeu mais, cara. Felipe Luiz, ele já está há 28 jogos invictos, né? No nosso Mengão. Então, cara, é motivo de muita alegria isso, né? E para fechar, galera, está decidido que o jogo entre Vasco e Flamengo no dia 19 de abril será no Maracanã. Existe um acordo entre a diretoria do Flamengo e a do Vasco e eles vão poder mandar 8 jogos no Maracanã em 2025 e 2026. Confronto entre Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense. Valeu, galera, tamo juntos. Antes de sair do vídeo, deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!